Bem-vindos a mais uma exploração das narrativas fascinantes encontradas na Bíblia. Hoje, mergulharemos nas páginas do livro do Gênesis para descobrir a intrigante história de Adão e Eva, uma narrativa que transcende o tempo e continua a influenciar a compreensão humana da existência. Preparem-se para uma jornada no Éden, onde as escolhas de um casal moldaram não apenas seu destino, mas também a trajetória da humanidade. Sem mais delongas, embarquem conosco nesta viagem através dos jardins primordiais da criação e da queda. Este é o relato atemporal de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é uma narrativa fundamental na tradição judaico-cristã. É encontrada principalmente nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis na Bíblia, que faz parte do Antigo Testamento. Essa história é significativa tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo e influenciou muitas interpretações e tradições ao longo dos séculos. A princípio, destaquemos resumidamente a história nua e crua encontrada no livro sagrado. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus coloca Adão no jardim do Éden, um paraíso terrestre. Deus percebe que Adão está sozinho e decide criar uma parceira para ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Deus coloca Adão e Eva no Éden e dá-lhes a responsabilidade de cuidar do jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uma serpente, identificada mais tarde como o diabo, tenta Eva a comer do fruto proibido, questionando a proibição divina. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e desejável para os olhos, e também desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ofereceu a Adão, que também comeu. Como resultado, eles percebem sua nudez e sentem vergonha. Deus confronta Adão e Eva, pronunciando maldições sobre a serpente, a mulher e o homem. A mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento e a sua gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Adão e Eva são expulsos do Éden e enfrentam consequências como o trabalho árduo, dores no parto e a mortalidade. Nesse contexto, a história de Adão e Eva é frequentemente interpretada como a origem do pecado original, que afetou toda a humanidade. Essa perspectiva pode moldar a visão da natureza humana como moralmente frágil e necessitada de redenção, pois Adão e Eva perderam a comunhão com Deus devido ao pecado. No cristianismo, a crença no pecado original é central para a compreensão da necessidade da redenção através de Jesus Cristo. Muitos cristãos veem Jesus Cristo como um novo Adão. É uma interpretação teológica especificamente na tradição cristã ortodoxa e na teologia paulina encontrada no Novo Testamento da Bíblia, trazendo redenção e restauração espiritual à humanidade, de modo a reverter as consequências do pecado original, oferecendo a salvação. Portanto, a morte e ressurreição de Jesus são vistas como a solução para o problema introduzido pela desobediência de Adão e Eva. Enquanto Adão desobedeceu a Deus no Éden, Jesus é visto como aquele que viveu uma vida perfeitamente obediente a Deus. A obediência perfeita de Jesus é vista como contrastante com a desobediência de Adão, simbolizando uma nova aliança. Nesse sentido, Jesus é interpretado como aquele que restaura a comunhão com Deus, abrindo caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. A história sugere a possibilidade de redenção por meio do arrependimento e aceitação da vontade divina. A tradição cristã enfatiza a ideia de um novo nascimento espiritual através de Cristo. Isso pode ser contrastado com a queda de Adão, que trouxe morte espiritual, enquanto o novo nascimento em Cristo traz vida espiritual. Essa interpretação é especialmente proeminente nas epístolas de Paulo no Novo Testamento, como em 1 Coríntios 15, 22, onde ele compara Adão e Cristo como os dois representantes da humanidade. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. No cristianismo,
A divindade de Jesus Cristo é uma doutrina central que varia entre as diferentes denominações cristãs. A ressurreição de Jesus após sua crucificação é frequentemente citada como um evento-chave que sustenta a fé na sua divindade. No entanto, a aceitação da ressurreição também é uma questão de fé, e as interpretações podem variar. A evidência para os cristãos é encontrada nos relatos dos evangelhos do Novo Testamento, que registram os ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus. Além disso, as epístolas do Novo Testamento, especialmente aquelas escritas por apóstolos como Paulo, abordam questões teológicas, incluindo a divindade de Jesus e a obra redentora. É importante notar que a aceitação da divindade de Jesus e a salvação através dele são fundamentadas na fé, e diferentes tradições cristãs podem enfatizar diferentes aspectos dessas crenças. Além disso, outras religiões e perspectivas filosóficas podem ter visões diferentes sobre a divindade e a natureza de Jesus Cristo. Em resumo, a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador é uma questão de fé baseada na interpretação dos textos sagrados e nas tradições teológicas do cristianismo. Essa crença não é demonstrável de maneira empírica ou científica no sentido tradicional. Cada pessoa pode abordar essa questão de maneira única, com base em suas experiências, estudos e convicções espirituais. De todo modo, a história demonstra preceitos morais e éticos ao incentivar a busca de perdão e a correção de comportamentos considerados moralmente errados, destacando a importância das escolhas individuais e a responsabilidade pessoal pelas ações, ressaltam a ideia de que as escolhas têm ramificações e que as ações podem ter impactos duradouros. Essa noção pode afetar a forma como as pessoas consideram as consequências morais de suas próprias decisões. Isso influencia muitas éticas e sistemas morais, enfatizando a importância de viver de acordo com princípios morais para evitar consequências negativas. A experiência de Adão e Eva ao perceberem sua nudez e sentirem vergonha é muitas vezes associada a conceitos de culpa e vergonha que continuam a ser relevantes na psicologia e ética modernas. Isso pode influenciar como as sociedades definem o certo e o errado, com base em padrões morais internalizados. A história de Adão e Eva, portanto, transcende seu contexto bíblico, deixando um impacto duradouro nas crenças religiosas, ética e interpretações da natureza humana ao longo da história e nos dias atuais. Algumas tradições interpretam a história como um chamado à fé e confiança em Deus como meio de libertação das consequências do pecado. Isso pode moldar a moralidade ao incentivar a busca espiritual como meio de orientação moral. Conforme exploramos os recantos dessa antiga narrativa de Adão e Eva, somos transportados para um tempo onde as escolhas moldaram o destino da humanidade. A história não é apenas uma reflexão sobre eventos do passado, mas um eco que ressoa através dos séculos, influenciando a moralidade, a espiritualidade e as visões de mundo. Neste épico de desobediência e redenção, as lições transcendentais são claras. A liberdade de escolha, as consequências das ações e a possibilidade de redenção são temas que ecoam em nossas próprias jornadas. Adão e Eva, em sua humanidade, tornam-se arquétipos que todos nós, de alguma forma, refletimos. No entanto, o caminho para a compreensão dessas narrativas é tão diverso quanto as crenças que abraçamos. Alguns veem na história de Adão e Eva uma metáfora profunda, enquanto outros encontram nela um relato literal. Independentemente da abordagem, a mensagem fundamental de escolha, responsabilidade e redenção ressoa. À medida que fechamos este capítulo, convido todos nós a refletir sobre as escolhas que fazemos diariamente e a buscar a redenção em nossas próprias jornadas. Que esta história atemporal, com toda a sua complexidade, inspire conversas significativas e reflexões profundas. Agradeço por acompanharem esta exploração. Se este vídeo provocou pensamentos ou inspirou questionamentos, convido vocês a compartilharem suas perspectivas nos comentários abaixo, curtirem este vídeo e se inscreverem para mais conteúdo como este. Até a próxima!